digamos que a situação fosse outra, né? Que a educação fosse, no Brasil, tivesse funcionando a todo vapor, tivesse legal, tivesse bacana. Isso teria que começar quando? Quando na vida do jovem, para que ele pudesse estar preparado? É desde criança, é desde o ensino fundamental que ele tem que estar preparado, tem que aprender a se interessar pela matemática, pela tecnologia, para poder estar preparado lá na frente para as profissões que vão vir no futuro? Acho que essa pergunta traz uma questão que a gente pode pensar, que é a estrutura ocupacional, ela se configura no formato de uma pirâmide, né? Então, o topo é muito pequeno e a base é muito larga. O topo são as profissões mais qualificadas, que exigem muita formação, elas têm um número de vagas muito reduzido, e as ocupações mais elementares têm um número de vagas maior. Se a gente for pensar isso internacionalmente, né, as vagas que exigem mais qualificação, nesse topo da pirâmide é um pouco mais alargado. Então, os grandes programadores, né, as grandes ocupações que vão exigir muita qualificação dos trabalhadores, talvez estejam mais concentradas nos países mais desenvolvidos, e nos países menos desenvolvidos a gente tem uma base mais larga de ocupações elementares maior, né, de trabalhadores do comércio, dos serviços, enfim. Então, acho que a gente tem que pensar nisso, porque a gente vai ter que também dar condições de trabalho para a maior parte da população que está nessas ocupações, né? Condições melhores de trabalho, de melhor inserção. A educação básica ela é fundamental, né, para preparar esse trabalhador também. Mas a gente vai ter que pensar em algumas políticas também para fazer com que esses trabalhadores tenham acesso a uma dignidade na sua ocupação, no seu emprego também. Políticas, por exemplo, o que você sugeriria? A gente pode pensar na política de valorização do salário mínimo, né? Fazer com que essas ocupações tenham um crescimento do rendimento maior, para que, embora elas sejam ocupações elementares, você tenha uma remuneração boa, né? Em alguns outros países, a desigualdade de remuneração desse topo para essa base não é muito grande. Aqui no Brasil, a diferença é muito grande, ainda a desigualdade é muito grande. Então, a gente pode pensar em políticas que promovam os crescimentos de salários, né, de remuneração dessa base da pirâmide. A gente pode pensar em política de redistribuição de renda, né, que é fundamental. Se a gente for pensar, se concretiza, né, essa polarização do emprego, a gente vai ter uma tendência à concentração de renda. E é fundamental pensar em políticas de redistribuição de renda. Agora, a gente fala, você está dizendo sobre a base da pirâmide ser mais larga do que o topo, né? Então, isso quer dizer que há uma desigualdade grande, que poucas pessoas têm acesso à tecnologia, poucas pessoas têm acesso a um ensino que as prepare para ter a tecnologia ao alcance, enfim, para poder alcançar a profissão do futuro, ter um futuro melhor, não é? A gente está falando sobre desigualdade. A política de valorização do salário mínimo, ok, mas não precisa de mais algo para que essa base da pirâmide possa também chegar ao topo em termos de acesso à tecnologia? Pois é, né? E aí eu acho que tem umas contradições que são interessantes, né? Porque a gente fala do acesso à tecnologia, mas a gente fala do acesso à tecnologia da manipulação, mas não apenas como usuário, mas também como produtor, né? Então, se você também, por outro lado, coloca muita tela numa criança, né, você faz com que ela também não desenvolva uma porção de outras competências que são fundamentais para que ela possa manipular essa tela com mais qualidade mais para frente. Então, às vezes, postergar o uso de tela para as crianças, né, passa a ser um passo importante. E aí, às vezes, você vê uma família muito preocupada em, nossa, eu preciso apresentar esse universo para os meus filhos, né? Só que, na verdade, isso acaba distanciando ela dos conceitos importantes de base que ela precisa ter para ter uma relação mais saudável e mais produtiva com essa mesma tecnologia, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente diminuir um pouco a abrangência e focar em coisas mais fundamentais, puxa, de português, matemática e construir uma base mais sólida, eu acho que acaba sendo muito importante para que depois... Mais produtivo, né? Que você cria um caminho melhor. E ao mesmo tempo que a gente então tem um excedente de mão de obra, né, com baixa qualificação, a gente tem uma escassez muito grande de mão de obra qualificada, né? Então, o gap de profissionais de tecnologia no Brasil ele é gigantesco, né?
E a pandemia, né, ela acelerou um processo de digitalização da sociedade e da economia, né? Então a gente trouxe para 10 anos coisas que iam acontecer. Hoje todo mundo tem um smartphone, todo mundo pede comida no aplicativo, mesmo que você esteja na base da pirâmide, você está manipulando. Você precisa do smartphone para poder ter acesso ao cartão, ao dinheiro que o governo dá. Então você realmente difundiu o uso dessa tecnologia, né? Então o mundo tem escassez de profissionais de tecnologia, né? Então a gente vive um dia a dia onde profissionais que a gente contratava hoje, a gente não consegue mais contratar porque ele fala assim, puxa, eu não tenho hora para vender para você porque eu estou trabalhando com uma empresa do Vale do Silício. Então ele remotamente começa a atender outros mercados, né? Então o mundo está com escassez, o Brasil já tinha e a gente exporta a nossa mão de obra, que é muito mais barata para quem está lá fora. Então, nesse sentido, difundir essas aptidões, assim, né, passa a ser fundamental. A gente está se estrangulando, né? Então, é um cenário que eu acho que é muito complexo nesse sentido. Assim.